Olha que interessante essa pergunta. 277. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados anjos ou como espíritos eleitos? E aí a gente desenvolveu até aquele estudo sobre mediunidade. Não sei se vocês lembram, né? Que o médium. Aí Emmanuel responde: como missionário do Senhor, junto à esfera da atividade propriamente material, os profetas antigos eram também os chamados a iluminação sementeira. Então, o que a gente entende por iluminação sementeira? Até a gente tocou isso na oração. A iluminação sementeira é a proposta de ter em si o campo fértil nesse processo de iluminação, de reformulação dos valores, das virtudes, as questões morais. Então, o missionário ele tinha um elo, ele tem, né? O profeta, ele tem essa questão também em si, essa característica. Para a nossa compreensão, a palavra anjo, aqui está errado, acho que faltou o J ali, nesse passo deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. Jesus, né? Está falando de Jesus aqui. Então, a categoria de anjo é uma categoria acima, que ele quis dizer para a gente, de profeta. Não quer dizer que um anjo não possa ser um profeta, porque Jesus é o maior profeta que já caminhou pelo nosso planeta. Então ele continua aqui. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, porque já superou isso, né? Sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura. O que justifica, entendeu-se que a palavra anjo significa mensageiro. O anjo é mensageiro de Deus. E a gente vê isso lá muito no Velho Testamento também. Essa expressão. Deixa eu ver se eu trago alguma coisa aqui pra gente. Só um momentinho que eu vou sincronizar os textos. Essa 277. E essa questão da gente definir bem isso pra gente, ela é importante porque eu acho que é para a gente fazer também uma análise de qual posicionamento nós estamos no nosso campo de evolução. Às vezes, gente, a gente estaciona sem nem perceber, a gente estaciona em alguns pensamentos, a gente cristaliza em alguns pensamentos, em alguns sentimentos também, que a gente precisa quebrar, evoluir. Isso é importante para a gente perceber aonde nós estamos assim. Como a gente chama o carro quando ele derrapa, né? E tem um nome para isso. Quando nós estamos derrapando na evolução e rodando ali sem ter movimento, ganho de movimento. E aí algumas decisões são necessárias na nossa vida. A primeira é enxergar isso. Porque parece que tem algumas áreas da nossa vida que a gente julga, tá tudo bem, e não está. Porque ela não está dentro da proposta de renovação, de ascensão, de evolução. Eu acho isso interessante a gente trazer. E aí a gente vê na gente, por exemplo, uma parte de, por exemplo, a área de preconceitos. A gente chancela algumas questões que são sociais à nossa vida, que depois a gente assusta quando elas mudam. Né? Quando a gente vê a questão dos direitos agora mudarem e ser permitido e várias coisas que lá atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era inadmissível. E a gente olha para a gente e fala assim, nossa, eu ainda trago restígio desses preconceitos. E uma coisa que atrasa a evolução do ser são os preconceitos, porque nos impedem de sentir o amor verdadeiro pelo nosso irmão, as rotulações. Então, assim, a gente precisava, quando a gente vê aqui que o companheiro fala dos anjos, né, nessa dimensão que eu achei muito interessante aqui, que ele fala aqui, ó, aquele que, deixa eu ver, chamados à iluminação sementeira, que é esse processo contínuo de observação, renovação e incorporação. O que é incorporação? Quando a gente fixa aquilo na personalidade da gente.
A gente percebe que precisa algo mudar, a gente corre atrás dessa mudança, busca informação, faz o movimento e aquilo passa a ser parte da nossa personalidade. Esse é o movimento da evolução. E aí ele fala aqui também, ó, para nós que a palavra anjo, nesse passo, designa somente que já se elevaram ao plano superior. E aí ele fala uma coisa muito interessante, plenamente redimidas. Mas redimidas a quê? A vontade de Deus. E era interessante, eles são escolhidos a tarefa. Aí a gente pergunta aqui, ó, quem escolhe essas tarefas aqui? É Deus, é Jesus? Não, somos nós. Quem que escolhe estar sentado à direita ou à esquerda do trono? Os nossos movimentos, as nossas atitudes. A gente acha que Jesus elege. Não, ele simplesmente viu. Ele viu entre aqueles 12 os que eram mais propícios a incorporar a sua mensagem, mas esses 12 já iniciaram o movimento interior para a possibilidade de discípulo. E aí ele simplesmente enxergou. Não foi ele que fez essa caminhada evolutiva, foi os próprios discípulos. Então nós precisamos fazer a nossa. E é essa questão que a gente traz para o nosso dia a dia. A gente pode falar à vontade, tá? Por favor. O microfone está aberto aqui, inclusive. Aí a gente pode passar para 278. A 277 a gente estudou ela semana passada, semana retrasada, né? Porque está intercalando. Vamos para 278? Essa 278 vai dar um pouquinho de trabalho. Deixa eu ver se é ela que dá um pouquinho de trabalho aqui. Ela que dá um pouquinho de trabalho. Porque fala das profecias. E a gente tem que entender um pouquinho mais de profecias. Olha o que a 278 traz para a gente. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Aí, aí Emmanuel responde. Além dos ensinamentos legados por Elias ou Jeremias, lá do Velho Testamento, temos que convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vida do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Aqui está escrito errado, tá, gente? Com C cedilha, é com S. Eu não sei se a pessoa digitou essa questão aqui, mas é Sakyamuni, que é Buda, tá? Para quem não sabe, é com S e é Buda. Um Sakyamuni, um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor da glória, da gloriosa preparação dos seus caminhos. E aí, quando a gente vai na questão temporal, a gente a gente vê lá o Sakyamuni vivendo ali na época de 563 a.C., 483, desculpa, até 563 a.C., já Confúcio em 551 a.C. e Sócrates 469. Então todos nessa época. Olha que interessante, a gente já tem um trabalho, claro que tiveram suas dificuldades de serem entendidos, mas o trabalho de preparação da vinda de Jesus já sendo feito desde lá de trás. E ele fala que foram igualmente os profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Se desenvolveram a ação distante do ambiente dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas particularmente pelo progresso religioso do mundo. E aí a gente tem os hebreus, trazendo para a gente a conotação do Deus único, importantíssimo esse movimento, da junção e o direcionamento do pensamento religioso a um só Deus, criador de tudo. Por quê? Porque com a diversidade de deuses que existia, todos os deuses que existiam, a maioria deles, né, que eu não conheço todos aqui naquela época, eram voltados para feições humanas, para questões materialistas. Você tinha o deus da guerra, você tinha o deus do sensualismo, que era uma deusa. Então, eram deuses focados em questões humanas. E a visão do Deus único era muito focada no entendimento da alma, de uma filiação
propensa a uma evolução. Por isso que foi importante, primeiro, centralizar essa figura do Criador em uma dimensão só, para que se pudesse elaborar as questões da fé de uma forma mais direcionada, mas não a fé como resultado de coisas materiais, uma fé propensa ao espírito para a sua libertação da questão materialista. Eu não sei se vocês conseguem entender dessa forma. Se alguém quiser também trazer alguma outra visão, é importante. Por isso que o povo hebreu é tão importante para a gente. Esse movimento, né, dessa unificação da visão de um Deus único, e tudo um preparatório para que a terra recebesse, na dimensão espiritual do Cristo, Cristo Jesus, esse tratado moral que é o evangelho dele, para esse grande movimento libertador do espírito da matéria. Porque o espírito ele se manifesta lá no seu primitivismo, ele só consegue se manifestar na matéria. Ele vê a matéria a sua vida eterna. E aí ele tem que destruir essa concepção para ele se entender como um cidadão universal. E aí as questões, qual que é o elemento que liberta o espírito? As questões morais. Mas a base das questões morais, ela tá associada a quê? Às relações. Na tríade das relações. Relação com Deus, relação consigo mesmo e a relação com o próximo. Esse movimento nessa tríade é que liberta o ser. Então, por isso que a gente tem que sempre olhar para a vida da gente e vendo como nós estamos tratando essas relações e tentar sempre evoluí-la. Projetar na vida da gente sempre evoluir. E a gente até fez, né, um estudo, acho que vocês estavam na questão de entender o amar a Deus, o que é amar realmente, porque isso é necessário para a gente evoluir. Então, todos esses companheiros aqui, eles já traziam uma ideologia espiritualista, um contexto de renovação íntima, preparando para a vinda do Cristo, que aí ela culminou na era do amor, que é a era da libertação, porque o amor liberta. Liberta do materialismo, liberta, né, de muito mais coisas aí. E essa 278 ela é importantíssima para a gente. Olha que coisa interessante, quando a gente começa a navegar, e nessa ideia aqui, da 27. Ele vai falar até do povo hebraico, os profetas hebraicos aqui embaixo. Ele deve falar da questão do Deus único aqui. Olha como é que é importante para a gente. Se a gente for lá no princípio iniciático, que tem uma ideia que fala muito que Deus escreveu a história da vida e com antecedência. Eu acho isso tão interessante. E aí ele denominou essa escrita com o nome de profecia. Isso é poético, tá, gente? Diz um princípio iniciático que Deus escreveu a história com antecedência, ele deu o nome de profecia. Então a profecia, nesse sentido aqui, está intimamente ligada à questão do profeta. E a história, e o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. Isso a gente viu aqui com Emmanuel. Essa familiaridade do profeta com a ligação com o seu sagrado. Mas o que seria, então, nesse caso? Na profecia, a gente vê que é uma predição do futuro. Quer dizer, fatos que ainda não estão por acontecer. Isso acontece. Mas muitas delas tratam aspecto maligno, outras tratam em aspecto benigno. Mas são profecias do mesmo jeito. E nem todas as profecias estão associadas ao Evangelho. Você tem profecias fora do Evangelho também. Né? E para a gente não criar uma visão, mas a profecia sempre foi dada como uma luz emanada do céu. Isso aí, lá no sentido antigo, tinha uma associação com essa espada de Damocles, que era um princípio que eles tinham lá antigamente, que é algo que vinha do céu. Mas como é que a gente interpreta uma profecia? A gente já até conversou isso antes. Como uma oportunidade da humanidade reconduzir seus caminhos para que aquilo não aconteça, na realidade, quando ela é negativa.
Então aqui o que a gente tem que entender mesmo, e que Emmanuel está trazendo para a gente, é a questão do profeta, que é o médium. Allan Kardec define isso muito bem para a gente. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior. Isso é Kardec, tá, gente? E como um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que conduzindo muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. E a gente vê aqui, Sócrates, por exemplo, foi um grande exemplo disso. Então, a missão desse profeta, tá claro, é profetizar de uma forma prudente, cifrada, e na qual houve um planejamento divino estabelecido para a marcha, né, progressiva da espécie humana. Isso também traz para a gente a possibilidade de demonstrar que o homem é um espírito imortal, nesse contexto que a gente falou aqui, do contexto cósmico, e não uma coisa perecível, que a gente vê lá no passado, que é só vinculado ao materialismo. Não somente o homem, ele é o ser, o espírito, como a gente enxerga aqui na Terra, ele é um conglomerado de nervos, músculos, ele é muito mais que isso. E o materialismo faz a gente enxergar dessa forma. A gente sabe que teve muitos profetas, mas assim, mas muito se existiu os falsos profetas, tanto que você tem um tomo lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala dos falsos profetas. Depois, quem quiser, pode dar uma ida lá. É, mas o principal, o maior profeta que pisou aqui na face da terra é Jesus. A gente sabe disso. Vamos trazer alguns exemplos só para a gente entender, que eu acho interessante a gente trabalhar umas ideias aqui para a gente entender algumas profecias de Jesus. Lá no Evangelho, quando Jesus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras não passarão, isso está lá em Mateus 24, 35. O que ele está falando para a gente? Que sua palavra é uma revelação da programação divina para esse planeta. Vocês já tentaram enxergar o Evangelho nessa conotação? Revelação da programação divina para o nosso planeta. O Evangelho é isso. Estabelecida desde que o mundo foi criado por ele mesmo, como se vê no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Olha que interessante. Sentiram? E vamos lá em João, só para a gente perceber isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo aqui? Jesus. E que princípio é esse que ele falou aqui no versículo 2? Princípio do mundo, do planeta Terra. Ele já estava com Deus, então ele era um Cristo já. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é um Espírito que está conosco desde o princípio da geração do planeta Terra. E nessa época ele já era quem? Um Cristo. Na categoria de um Cristo. O que é um Cristo? Gente, só para a gente resumir. Um Espírito puro. E o que é um Espírito puro? Um espírito que não tem experimentação nenhuma no contexto do mal. Nenhuma, ele não tem necessidade mais. Um espírito que não tem necessidade nenhuma de passar por prova e expiação. Porque o seu processo cognitivo, e aí a Lili está aí, né, que é educadora, que sabe como é que esse processo cognitivo acontece, esse processo de aprendizagem de Jesus já estava totalmente dissociado de sofrimento. Um espírito de luz como Cristo não aprende, não precisa aprender, não tem necessidade nenhuma de ter sofrimento vinculado a ele para ele progredir. O progresso dele se faz pela sua própria vontade, porque a sua vontade é uníssona com a vontade de Deus. O que ele pensa é a própria vontade de Deus. Vocês já imaginaram isso? Que interessante. Por quê? Porque ele e Deus são um.
no princípio da vontade. E aí a gente volta lá atrás, e tem muita gente que imagina isso, a nossa cabeça é muito fértil. Quando Cristo vê a terra, muita gente imagina Deus sentado num trono, falando assim, meu filho, vai lá. Não, não tem essa diretiva, não. Primeiro que a gente não pode materializar Deus. Não pode nem colocar ele num trono. Isso é uma visão nossa. Deus é muito mais que isso. Como é que Jesus ficou sabendo que ele teria que vir à Terra? Pela sua própria vontade. Ele sentiu a vontade. E aí ele planejou e veio. Então o espírito da esfera crística, ele já tem unicidade no pensamento com Deus. Eu não sei se todo mundo aqui pensa assim. São únicos. Ele simplesmente faz a vontade. O tempo todo ele faz a vontade de Deus. Porque ele já está pronto para isso. Ele já está. O aspecto de ser servo deles é praticamente completo. Claro que ele tem a esfera de desenvolvimento deles. A esfera crítica também tem sua esfera de desenvolvimento, de evolução, que a gente não conhece. Mas eles alcançaram essa unicidade com Deus. E por isso que a questão do profeta Jesus, ela é tão assertiva. É tão assertiva. E aí, em João 1 a 3, ele explicita isso pra gente. Mas tem mais coisa. Quando ele diz que haverá um só rebanho para um só pastor, indo lá em João 10, 16, depois, se vocês quiserem anotar, dá um pulinho lá. Que se eu for pôr aqui, acho que dá até para pôr aqui. Esse evangelho ele é rápido. 10, 16, está aqui, ó. Ainda tem outras ovelhas. Não desse... Gente, essa passagem aqui, ela é fantástica. Ela fala, inclusive, de outros planetas, né? Olha aqui. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um só rebanho, né? Algumas traduções falam assim. E um só pastor. Então quer dizer, todos obedecerão às diretrizes do Evangelho de Jesus. Amor e caridade. E quando a gente traz aqui, quando ele fala para a gente que quando ele diz que haverá só um rebanho para um só pastor, e depois ele fala que muitos virão do Oriente, isso aí é direcionamento, tá? Direção, Oriente e Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso está em Mateus 8:11. O que ele está profetizando para a gente? Essa unificação que ele acabou de falar aqui, que eu mostrei para vocês. Uma grande parcela da humanidade em torno dos seus ensinamentos, a qual servirá de uma base que a gente chama de nova geração, que povoará esse mundo no futuro, gerada pela união das duas humanidades. A constituída pela, eles chamam lá no Evangelho de Nova Jerusalém Celestial, Velho Testamento, lá em Apocalipse 21:2 trata disso. Depois, aqui não dá tempo da gente ir lá, mas depois vocês podem anotar, a gente pode ir lá. Que descerá oportunamente do céu e é constituída pelo rebanho único na terra. Olha aqui que bacana, uma junção de um evangelho com o outro. Apocalipse juntando essa fala de... Apocalipse de João também, mas se juntando a essa fala de João aqui, do único aprisco. Que aprisco é esse? Aqueles que atendem à vontade de Deus através das diretrizes do Evangelho de Jesus ou de qualquer outro profeta que tenha trazido isso, tá, gente? A gente tem que dar importância aos outros avatares também que trabalham para Jesus. Deixamos isso muito claro. Trabalham por esse movimento libertador do materialismo. Quando ele diz que na época da regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória, e qual que é o trono da glória que o Filho do Homem, que é Jesus, se assentará? O coração dos seres humanos. E os 12 discípulos estarão com ele para julgamento que ocorrerá nessa transição. Isso está lá em Mateus 19:28. O que ele quer dizer para a gente? Que haverá um grande trabalho no nosso planeta de uma seleção da humanidade para estabelecer uma nova era, que é o planeta de regeneração. E a permanência daqueles que formarão essa nova geração e permanecerá na Terra. Ele acabou de falar isso aqui para a gente. Isso é profecia. Isso é profecia. E aonde se estabelece a questão de se assentará no trono da glória? Os corações humanos.
o coração humano é que ditará quem ficará e quem terá que ir habitar em outras instâncias. E aí ele fala da questão dos 12 apóstolos, isso aqui exigiria para a gente um estudo maior. É a representação da personalidade dos apóstolos na nossa vida, tanto do ponto positivo, tanto do ponto negativo daqueles que eles já traziam, que é o que? A renovação. Quando a gente olha para os apóstolos, o que a gente vê? Renovação, cada uma diferente. Paulo diferente, de Tiago diferente, de Mateus diferente, de João. Mas o que a gente consegue estratificar dessa caminhada dos apóstolos, dos discípulos para apóstolos? Que nós, dentro de nós, temos esses elementos que precisam ser trabalhados da mesma forma. Bacana, né, a gente entender o evangelho dessa forma e entender essa questão de Jesus como profeta. Uma coisa também que quando ele diz que na época da grande tribulação de sua presença, será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, isso está lá em Mateus 24 e 27, ele avisa para a gente que nós devemos estar atentos aos falsos cristos e falsos profetas. Isso está lá em Mateus 24, versículo 4 e capítulo 5, versículo 11. Ele está dizendo que essa manifestação superior poderá ocorrer só com uma presença visível a toda a humanidade. Mas então quer dizer que ele vai aparecer? Não. O que vai aparecer é os que são bons e os que são maus. Isso está lá em Apocalipse 1,7 também. Olha que interessante. Muitos esperam a vinda de Jesus. A revelação que Jesus provê é a revelação em cada um de nós do que a gente tem de mal e que a gente tem de bom, para que a gente faça a escolha entre o joio e o trigo. Quem é que faz a separação do joio e o trigo? Nossa consciência e nosso sentimento. Dentro de nós e possivelmente fora de nós. E aí tem gente que interpreta que ele voltará para fazer isso. Não, gente, é a nossa consciência que vai fazer isso. Não há necessidade da materialização mais de Jesus, como aconteceu há 2000 anos, porque ele já está, de certa forma, explícito no Evangelho. E aí, para essa escolha entre joio e trigo, cabe à nossa consciência amadurecer e fazer essa separação da maneira mais correta possível. Olha que interessante, né? A gente trazer o Evangelho de Jesus sobre essa perspectiva. Tem mais coisa aqui. Quando ele diz que no final dos tempos, o abominável da desolação, que muita gente chama de anticristo, se estabelecerá no lugar santo, está lá em Mateus 24, 15. Ele está dizendo que nessa época haverá grande tribulação. E aí o espírito do mal será autorizado pela potestade divina a fazer seu trabalho de arregimentação dos que ficarão na terra. Isso assusta a gente, né? Assusta a gente. Mas o que a gente está vivendo agora, gente? Um movimento de grande sofrimento. Um movimento mundial de grande sofrimento. E isso possivelmente passou, com certeza passou, por uma aprovação divina, mas não no sentido de punir, no sentido de dar oportunidade a alguns de nós de se tornarem dignos para esse novo mundo. E quando a gente fala esse novo mundo, a gente não está falando desse novo mundo somente no plano terreno. Não esquece que nós estamos vinculados à Terra, ao plano espiritual da Terra e ao plano terreno, físico da Terra. Então, esse grande momento de transição, para a gente estar atrelado a esse contexto terreno de evolução, tem que ser por merecimento próprio. E aí se permite que esses grandes movimentos libertadores e avassaladores, como esse que a gente está vivendo agora, aconteçam para separar visivelmente em nós aquilo que a gente tem que caminhar ainda ou aquele pouco que nós já caminhamos. Bacana a gente entender isso, né? Apocalipse é um desafio, tá, gente? Estudar Apocalipse. Então essa que é a questão. Esse anticristo aqui, que é falado no Evangelho e tal, ele está presente na humanidade, mas de certa forma ele afeta a nossa intimidade. Visto que a gente tem isso lá em questão dessa regimentação,
A gente tem isso lá no Velho Testamento. Visto que o joio será ceifado antes do trigo, conforme ele já havia revelado em sua parábola. O joio, não se esqueçam, o joio é ceifado, isso é importantíssimo. Na passagem do joio e do trigo lá, o joio é ceifado antes do trigo. O joio ele é ceifado porque ele não tem produto nenhum. Ele não tem obra nenhuma. Lembra que ele não dá semente, o joio? Agora, não se esqueça também que o trigo também é ceifado. Mas o trigo é ceifado para gerar o quê? Alimento. Ele gera a semente que é triturada e vira farinha, e vai para o pão, fermenta, passa pelo fogo e produz o alimento. Então tem uma continuidade aí do trigo. O joio não tem continuidade. É só para a gente conseguir entender um pouquinho disso. Quando ele diz também que finalmente virá um novo céu, é uma nova terra, e que o tabernáculo de Deus será estabelecido entre os homens, tá? Em Apocalipse 21, versículo de 1 a 3. Ele está dizendo que uma nova humanidade, somente constituída desse trigo, que constitui também em outra passagem as boas ovelhas, entrará nessa nova era de progresso e felicidade, sem fim, e deixará de haver motivo para sofrimento. O sofrimento vai diminuir na terra, porque Deus enxugará os olhos humanos de toda lágrima. É um novo momento. E aí, quando a gente vê que a gente reflete já essa questão do profeta Jesus, trazendo esse tanto de coisa para a gente, e a gente começamos a nos preocupar com a nossa caminhada, se ela está refletindo realmente um esforço de evolução, ou se ela está estacionada, e isso é uma introspecção pessoal, cada um de nós tem que fazer a sua, porque cada um de nós segue um caminho, e que muitas vezes esse caminho não está tão claro para a gente perceber esses engessamentos, acrisolamentos que nós criamos em nós. A gente não é capaz, de, às vezes, de enxergar um benefício no movimento de pandemia, a gente só vê o lado ruim, só vê as mortes, só vê o sofrimento de ficar enclausulado, mas não vê a possibilidade de reajustamento e não nos condizemos a isso e atrasamos o nosso movimento. E sem perceber isso, a gente vê que já tudo foi falado pelo Cristo para a gente. É uma amostragem dessas páginas que é possível a gente perceber o quanto Jesus é especial como fundador, governante supremo desse nosso orbe. Ele está sob a égide de tudo, desde o campo macro, que é a vida de todos, igual está acontecendo com o planeta todo, desde a micro, é o que está acontecendo em cada coração. Então ele não está ausente nem de um grande nem de um pequeno aspecto como esse, porque ele é fonte radiante, e é fonte radiante e responsável dos acontecimentos do porvir. E aí isso traz um conforto para a gente, porque o nosso futuro está nas mãos dele, mas antes de estar na mão de Jesus, está na nossa, de aderir honestamente, transparentemente, esse movimento de libertação que a gente precisa. É uma perfeita ressonância na definição que a gente, magistral, né, que a gente vê Jesus como uma alta montanha cujo sopé começa onde termina os píncaros das outras. Jesus já foi, mas não distanciou de nós. Na evolução, ele foi, hoje ele é o Cristo, um Cristo. Nós somos sementes de um Cristo e que precisamos ter terreno fértil. Por isso que ele é incomparável, indelével e irresistível. Jesus é irresistível, gente. Pelo seu magnetismo e pela essa proposta que ele trouxe para a gente. E a gente trazer isso para a nossa vida, esse entendimento, é muito importante. Quem é Jesus na vida de cada um de nós aqui? Como profeta, hoje nós estamos falando dele como profeta, mas não vamos esquecer que ele é um grande irmão, o maior de todos. E ele tem uma diretiva maior para a gente, que é a felicidade. E aí é conforto, né? É um conforto muito grande para a gente entender Jesus. Hoje nós estamos com Jesus profeta, mas entender Jesus
nas suas nuances, nas suas outras qualidades que ele tem, e principalmente como irmão maior. Né? É interessante para a gente perceber isso. Vamos para 279? A 278 foi profunda, né? Eu achei. Alguém quer falar? Marcelo, Pode falar. só para. Ontem nós participamos do seminário de 42 anos do Abrigo da Luz. Então foi aberto no YouTube, né? Nós Sim. acompanhamos. De 4 às 18, de Foi o, 16 Mar... às 18 foi horas. o Marcílio que O falou? Marcinho. Ah, eu conheço O ele. Quem Marcinho que mais? falou, o Marcinho Monteiro. É como se você estivesse lá, escutando ele falar e trazendo esse ensinamento aí, ó. Ô, gente, Foi o querido. que ele falou. Ele falou muito sobre a pandemia na nossa vida, esse preposto que já estava para vir, para essa mudança interior nossa, a nossa convivência com o outro, né? Com o familiar. Gente, está parecendo que você pegou as falas dele e trouxe. Que Muito bacana. interessante. Que bacana. Você sabe por quê, É, Lúcia? Olha que coisa interessante. Ontem, mandaram o vídeo. Acho que foram vocês, né? Mandaram lá no grupo, depois a gravação. Aí eu comecei a assistir, mas aí teve a abertura, né, esqueci o nome dele, que eu gosto muito dele, acho ele muito coerente. O, a- é o Toninho. o Toninho, adoro o Toninho. Toninho é um amigão. E aí fez a abertura, aquela coisa. Mas eu não consegui nem chegar na fala do Marcelo, porque eu precisava preparar esse documento que eu mandei para vocês dos estudos, que eu tinha que mandar para a Anja, para ela ver, para depois mandar para o grupo, né? A nova proposta dos Isso. estudos. E aí eu interrompi. Aí, não, vou assistir depois, que eu tenho fazer essas entregas aqui. E agora você falando isso, aí eu vou fazer o seguinte, depois do estudo aqui eu vou voltar lá para ouvir, porque é muito bacana isso que você trouxe, porque realmente eu comecei a assistir, mas nem comecei, porque a hora que ele começou a falar eu tive que parar para fazer a planilha para a gente, sabe? Mas olha que interessante, isso aí é interessante, essa sintonia desse movimento. Hum, E não sei se você É sabe, como um elo, né? é, Um elo, assim. Você vai ver quando ele fala do. A Jussara Jader também uhum, participou, e ela falou, gente, que no começo da pandemia os idosos eram massacrados, né? Que era só o idoso. E ele foi uhum. trazendo essa relação, né, com a nossa vida, que ela tá uma pessoa que já foi criança, adolescente, idoso, como que ela vê hoje essa situação, né? Os ensinamentos de Jesus, o amparo. Nossa, eu acho que depois você até vai falar, será que a Rosa exagerou? Depois nós vamos até comentar. Dá Não, uma não, lidinha eu para vou você lá ver. ver, pode ser que eu vou lá ver. E interessante que eu não sei que o Marcílio é um colega de mocidade. Eu frequentei a mocidade precursor com ele. E depois descobri que ele é vizinho, que ele mora perto aqui, que frequenta os centros espíritas aqui de perto. Para mim foi uma surpresa. E a Jussara, eu não sei se você sabe, a Lili sabe disso. Jussara, Robson, Cleide, eu também participei, graças a Deus, foram que trouxeram o antigo Amor e Trabalho a parte de assistência social. E foi um trabalho, né, não sei se a Lili lembra, é claro que a Lili lembra, que foi maravilhoso, que o Robson conduziu a gente e foi um trabalho muito bacana. Então, quer dizer, são irmãos que estão se reencontrando assim na caminhada do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, e são pessoas valiosíssimas, né? Até para casa, para o lar da prece, que são personagens que já fizeram algum trabalho anterior. Eu não sei se você sabe, a Jussara ela participava desse grupo que trouxe a assistência fraterna, né, o movimento para dentro do lar da prece. Olha, Coisa linda, né? Lili lembra disso, eu sei que ela conheci a lembra. Jussara no Amor e Caridade. Não, ela trabalhou no Amor e Também. Trabalho, muito bacana. E É, o Robson que estava à frente, era nosso coordenador. E foi um trabalho muito bonito que foi feito. Hoje a assistência social do Lar da Prece tem essa maturidade já que foi construída e trazida para o pessoal que trabalha hoje lá, né? Muito bacana trazer isso para o grupo. Fiquei até nostálgico. E aí vamos fechar com a 279, que a 279 ela é mais informativa. Aqui, ó. Olha que bacana. Os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdotes dos crentes da lei,
E aí Emmanuel responde: em todos os tempos houve a mais funda diferença entre sacerdócio e profetismo. São coisas diferentes que Emmanuel está falando para a gente aqui. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo às convenções sociais e aos interesses econômicos, tão a gosto do sacerdócio organizado, em todas as eras, em todos os lugares. Então, quer dizer, os profetas de Israel nunca foram entregues às convenções sociais e interesses econômicos que o sacerdócio daquela época era a questão da hipocrisia, lembrem? Que tinha essa questão da hipocrisia, farisaísmo, hipócrita, etc. E que a gente reflete muito dentro de nós também. Lembrando a vocês que hipocrisia, apesar de um nome pesado para a gente, nenhum de nós gostar de ser considerado hipócrita. Bons tempos, né, Lili? Li aqui agora. Ô, oh, gente, era a cara do seu pai, sim. Aí eu nunca vou esquecer do Eloy. Desculpa, a gente acabei de interromper o estudo aqui, mas é porque me trouxe a lembrança. Tinha um cachorrinho que frequentava as reuniões mais que a gente. Aí eu lembro muito dele. E aí é muito interessante a gente ver que essa questão dessa palavra hipócrita, apesar de pesada, ela representa uma evolução, um patamar de evolução espiritual. Como assim? Tem um momento, e possivelmente a gente está passando por ele hoje, que a nossa aprendizagem ela é muito constante, ela acontece muito, mas a gente não consegue ser aquilo que nós estamos absorvendo no nosso processo de aprendizagem. O que constitui isso? Hipocrisia. Eu falo de alguma coisa, eu estudo alguma coisa que eu ainda não consigo ser, porque a gente vê muito isso em Paulo, na passagem de Paulo. Então a hipocrisia é um estágio de evolução que a gente tem que caminhar nele. Então, assim, não é tão sério a questão, é sério, mas assim, como não precisa nós não precisamos ficar ofendidos com isso. Porque a hipocrisia é aquele processo da caminhada onde a gente está aprendendo muito, mas ainda não consegue ser aquilo que a gente está aprendendo. E daqui a pouco a gente consegue. A gente tem que caminhar para isso. Então, quando a gente fala farisaísmo hipócrita, e a gente vê Jesus tendo uma atenção muito grande para os fariseus, muito grande para o sacerdócio. A gente acha que Jesus estava criticando, não estava criticando o sacerdócio. A gente tem que ver amor na palavra do Cristo. Quando ele falava aquelas coisas para os fariseus, ele estava falando com amor, e estava falando assim: meus caros, vocês já conhecem a lei, atende a lei, vocês precisam viver a lei, vocês só estão falando dela, de vocês vão ser cobrados muito mais do que do povo. Então desperta, porque senão vai vir sofrimento para vocês. Então é quando Jesus fala, a gente acha que a gente vê o tom, a gente coloca um tom na voz de Jesus, mas Jesus estava querendo trazer o quê? Um alerta para eles e com amor, gente. É a mesma coisa que quando um de nós percebe um irmão que tem muito conhecimento, mas que não está praticando, está fazendo coisa errada. A gente falou: ô, meu irmão, você tem mais responsabilidade que aquele que não sabe. Você está se comprometendo muito mais que aquele que não sabe. Porque aquele que não sabe, o que tiver na mente dele é lei. E a lei que está na sua mente, você já sabe tudo dela, só não faz. E às vezes faz o contrário. Então, vamos entender Jesus com aquele irmão com todo carinho, mas sabendo tratar o sacerdócio da época e os fariseus da época, que fazia parte do sacerdócio também, com esse amor de irmão maior, falando assim: meu irmão, acorda. Você não precisa de mais nada, você só precisa fazer o que você tem na sua mente. O conhecimento que você tem, você precisa ser isso. E deixar de ser hipócrita, porque o que você faz não condiz com aquilo que você prega, com aquilo que você faz. E isso, aos olhos da humanidade, é muito sério. Aos olhos de Deus, isso é muito sério, porque é compromisso. Aí a caridade de Jesus é compromisso com o sofrimento. Então Jesus não desejava que eles caíssem em sofrimento. E aí a gente tem essa questão, né? Extremamente dedicados. Olha o que ele fala aqui. Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante. Fosse na indumentária dos escravos oprimidos ou no insulamento do deserto,
em que suas aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo, que era a prática deles, isolar para pensar. Até Jesus fez isso também, né? Numa certa época ali. O João Batista também fazia e tal. Que é o trabalho de você ir para o seu processo íntimo de solidão, tratar as suas questões junto a Deus, para depois voltar ao trabalho, voltar ao dinamismo da vida. Tá bom, gente? A gente pode encerrar por aí, porque já deu a hora. E acho que foi uma manhã produtiva. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. E aprender tanta coisa. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer trazer? Eu sei que tem um almoço de domingo aí pra gente correr atrás, né? Mas a gente vai para o almoço de domingo com o coração alimentado, que é importante pra gente. Foi bom, Marcelo. A gente lembrou, né, a trajetória de Jesus. Eu fiquei lembrando quando eu li a respeito dele falar para os capelinos, quando Sim, eles iriam reencarnar na Terra, e eles estavam apavorados, claro, né, de deixar aquele paraíso para vir para a Terra. Estavam apavorados com o desconhecido. Aí Jesus coloca para eles, faz uma assembleia e coloca para eles que mais tarde ele viria pessoalmente ajudá-los, como de fato cumpriu a promessa dele. isso Ele mesmo. mesmo, ele mesmo diz, né, Marcelo, que passa os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Pois é, tudo que Jesus disse foi cumprido, né? Foi. E é Foi bacana cumprido. você fazer essa Está associação. sendo cumprido. E é bom você fazer essa associação, Lili, porque a gente consegue começar, a gente começa, de certa forma, a despertar para algumas coisas que está tudo escrito e a gente precisa ser. Nós estamos na época do ser. A gente precisa ser. Muito do que a gente fala, a gente precisa ser, construir em nós. E já está tudo dito por ele, né? Que foi o que você falou aí. Já foi dito e agora é seguir. Com a ajuda de um dos outros. Essas mãos que a gente dá através do lado da prece, que nós somos irmãos, um ajudando o outro a entender, a caminhar, a exercer esse papel de. Eu pensei muito isso hoje de manhã. Esse papel de mudar o mundo, a gente fazer isso mesmo, efetivamente, na nossa família, em volta, no trabalho, a gente ser aquele elemento transformador nesse aspecto da proposta de Jesus. Né? Nossa, eu achei que foi uma manhã muito produtiva. Para mim, pelo menos, foi muito. Realmente, uma vibração muito boa, graças a Deus. A gente Uhum. está precisando, né, Marcelo? Sim, A sim. gente está precisando muito, muito mesmo, viu, É. gente? Que pena, eu queria ouvir, porque quando a oração do inicial, que pena que eu não gravei ela, Lili. Eu queria ouvir ela de novo, porque quando a oração é mais ou menos dessa forma, eu não entendo muito ela. Eu preciso ouvir ela de novo depois para poder. Vocês Foi ouviram? profundo, viu, Marcelo? Eu não, Foi eu uma assim, oração muito profunda. eu não consegui, eu precisava, aí eu gravei só a parte do estudo, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Mas eu não gravei oração, eu preciso ouvir essas orações depois, porque eu fico um pouquinho fora do ar, sabe? A gente percebe. É, né? Uma Então, intuição, né, Marcelo? foi, mas assim, aí eu guardo pouco, Rose. Eu fiquei curioso, porque eu vi que ela esticou um pouquinho e que podia esticar até mais. Eu falei assim, oh meu Deus, devia ter gravado. Mas depois Necessidade. depois eu mando para vocês o estudo, tá? Aqui gravar para Elisete, porque hoje é distribuição das cestas básicas, Ah, tá. diz que ela não participou e Não, ela vai gostar muito de ouvir depois, né? não, eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho. Só vou salvar, leva mais ou menos 1h30 para salvar. Aí eu mando para vocês, tá? Pode deixar. E a de ontem também, a de ontem da Ângela, já salvei. Tá terminando aqui de converter. Gente, agradecer muito a vocês. Alguém quer fazer a nossa oração final? Antes de fazer a oração, queria mandar um abraço para a Lili Uhum. e ela dar um abraço no meu Tonho.
Ah, com certeza. Tá. Eles vêm para cá hoje, Daí. Ó, Daí. Tá, Vai joia. ser chegando aí, papai, mamãe, meu irmão, eles Um vão almoçar abraço aqui mesmo. comigo. Eu vou falar, ele pergunta para vocês todo dia, gente. Ô, Todo gente, que dia. gracinha. Ô, Todo Lili, dia. se Oi. a gente gravar um pendrive os estudos e mandar para ele, você acha que ele consegue assistir? Deixa eu te falar, o papai tem um computador novinho, que foi até eu que dei. Sei, Tem uns 5 anos. Ele não usa, não, gente. Ele, assim, parece que ele, entendi. sabe como? Um bloqueio. Entendi. Você tem que ver. Hoje eu chamei eles aqui para assistir o filme do Divaldo, que a minha menina gravou, Aham, para assistir o filme do Divaldo. Para eles poderem ter contato, porque está muito. O papai está muito, por causa da pandemia, muito afastado. O papai não pode, eu gente. sei, A eu sei, Lili. mediunidade dele é muito aflorada. Não, até com a sua fala lá no outro grupo, eu senti isso. Vou ser muito sincero para você, eu senti a sua preocupação de energia. E aí eu vou ficar bastante atento, Lili, à questão da legislação, essas coisas, para assim que a gente conseguir alguma coisa, o grupo já ficar sabendo. Eu prometo para você, tá? Porque eu estou lidando com isso também no dia a dia. Não, eu confio em vocês, gente. Nossa, Vocês são igual a minha família, viu? Eu confio em você, Marcelo, nos irmãos que estão com a gente. Eu confio muito, gente, do fundo da minha alma. Eu confio, preciso muito, nós precisamos muito uns dos outros, nossa. com certeza. Ô, Rose, Todos nós, né, Lili? ô, Rose, Nossa, aproveita que você abriu o microfone e faz aquela oração linda aí que você faz pra gente. Eu gosto tanto. Faço sim, você. Dela eu lembro da Carminha. É, eu também. Pai, Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Livra-nos de todo o mal e dai-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho, no pão espiritual. Perdoa, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Mas auxilia-nos também no sentimento cristão, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, gente. Obrigado pela manhã. Deus abençoe a Nós todos. que agradecemos. tchau, gente. Bom domingo, viu? Você também, Com Deus. Lili. Amigo, bom dia.